Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. E nós vamos ler o verso de número 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Diz a palavra do Senhor assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Santo Espírito, Consolador amado, que inclina os nossos corações, nos ilumina, e em especial aos teus eleitos, converte. Que o Senhor possa ser conosco nessa manhã, de maneira que tenhamos a compreensão da tua palavra, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a graça necessária, a iluminação que tanto precisamos para entender a tua palavra e mudar o nosso coração e nos levar ainda mais a adorar ao santo nome do Senhor. Peço, Senhor, que me ajude, Senhor Deus, na pregação da palavra do Senhor e que essa palavra de fato possa ser aquilo que vem do propósito do Senhor para nós, povo do Senhor. E que assim o Senhor seja glorificado. Senhor Deus, eu te suplico que todo engano, todo erro, tudo aquilo que não está de acordo com o teu propósito, porque falho é aquele que diz, que nesse momento, ó Deus, está a anunciar a tua palavra, pois perfeito é o Senhor que inspirou. Que o Senhor, ó Deus, possa eliminar dos nossos corações tudo aquilo que de fato não vem de ti, Senhor, para a glória do teu nome e para a edificação do teu povo. Te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como eu disse no último domingo, eu queria parar nesse tópico porque nós falaremos aqui de algo que é bem difícil, bem complicado, né? Que está relacionado justamente com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, chamado esse pecado imperdoável. Antes disso, eu queria apenas que nós pudéssemos perceber o contexto aqui, para que nós viéssemos assim, então, a tentar compreender melhor aquilo que no texto o Senhor nos apresenta acerca da blasfêmia, uma vez que Ele está falando isso diretamente aos líderes religiosos, em especial aqui a seita dos fariseus, mediante aquilo que esses falaram acerca da obra do Senhor Jesus. Então, o contexto que nós vimos e aquilo que foi falado na última oportunidade que tivemos, a princípio foi a libertação que Jesus Cristo, Ele operou na vida daquele endemoniado, uma libertação que fez com que o endemoniado, que era também cego e mudo, voltasse a falar e a ver, de maneira que diante dos olhos dos homens, ninguém poderia dizer que aquilo não aconteceu. Ninguém podia dizer que aquilo foi uma encenação. O homem estava endemoniado, ele era cego, ele era mudo, e Jesus o fez. Expulsou-lhe o demônio, e ele passou a ver, e ele passou a falar. Nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, pelo relato de Mateus, antes desses acontecimentos, demonstrou que era necessária a vinda do Filho do Homem e que este, quando viesse, de fato iria cumprir o que estava nas Escrituras.
Entre ela, aquilo que nós observamos do versículo 15 ao versículo de número 21, quando o Senhor Jesus Cristo apresenta ali o que está registrado no profeta Isaías, capítulo de número 42. E que vimos que ali também estava o contexto de que, quando isso acontecesse, viesse este prometido, haveria libertação dos cativos, os cegos iriam ver. De maneira que o que estava se cumprindo ali era sim as Escrituras. E que sobre Cristo estava sim o dedo de Deus, o poder de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo. Então nós vimos que esse Jesus que então libertou e que de fato assim também, creio, aconteceu em nossas vidas, ele foi questionado pelos líderes religiosos que, querendo denegrir a imagem de Jesus, uma vez que nós percebemos que Jesus Cristo não era favorável para com eles, eles tentaram ali então e acusaram a Jesus de estar realizando aquilo com o poder de quem? De Beelzebul. De maneira que o que eles falaram foi: este expulsa, ou seja, expele demônios pelo poder de Beelzebul. Dizendo que no fundo Jesus Cristo era possesso de Beelzebul, possesso por Satanás, maioral dos demônios. O que os líderes religiosos fizeram, e aquilo que eu procurei mostrar aqui, é que quando uma pessoa ela está insatisfeita com outra que não lhe é favorável, e é o perigo do nosso coração, ela vai levantar-se contra aquilo que o outro realiza. Por mais que faça algo bom, ele vai dizer, fez por algum motivo que não é devido, tentando denegrir a imagem daquela pessoa. Nós então percebemos aqui que esses líderes religiosos, o que eles fizeram foi justamente se levantar contra o Senhor Jesus Cristo e dizer: o que ele está fazendo não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Satanás. E é justamente nesse ponto que a gente percebe aquilo que o Senhor Jesus Cristo então vai falar acerca da blasfêmia, acerca daquele que é considerado aqui um pecado imperdoável. Assim, a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos ter em mente é que a blasfêmia, ela vem de um coração totalmente endurecido, inimigo de Deus, mas que tem conhecimento da sua palavra. Veja bem, a blasfêmia, ela vem de um coração que está endurecido, um coração que é disposto, se levanta contra o Senhor, mas que tem conhecimento da palavra do Senhor. Nós vemos justamente isso aqui com esses fariseus. Os fariseus, eles se opunham ao Senhor Jesus Cristo. Eles levantam-se, contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. E o foco deles era justamente tirar a vida do Senhor Jesus e denegrir a imagem do Senhor Jesus. E aqui apontando que ele está possesso por um espírito de Satanás. Homens mortos espiritualmente, escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da própria carne, perante o Senhor, falando que esse estava endemoniado, acusando ao Senhor assim de estar possesso por um demônio. Primeira coisa que eu quero então que nós pudéssemos ter em mente é isso. A blasfêmia, ela vem de um coração endurecido, inimigo do Senhor, mas que tem conhecimento da palavra do Senhor. E a segunda coisa que eu quero que você perceba é que, de alguma forma, quando nós olhamos para tudo aquilo que é dito sobre a blasfêmia, nós temos duas questões aqui para observar. Primeiro, se de fato é um pecado imperdoável e o cristão pode cometer a blasfêmia, perdemos a salvação. Se a blasfêmia é um pecado imperdoável
que o cristão pode vir a cometer, então sim, há perda da salvação. Outro ponto. Se a blasfêmia é algo que vem de um coração que é endurecido e que por mais que foi iluminado pelo Senhor e que por mais que foi alcançado pelo Espírito do Senhor, resiste ao Senhor, nós estamos a falar que o poder de Deus é inferior à vontade do homem. Essas duas coisas, quando nós olhamos a questão da blasfêmia, ela nos chama a atenção. E eu quero que vocês fiquem com isso em mente. Ou o homem sim perde a salvação. 2, ou o homem é superior à vontade divina. E no fim, nós vamos perceber que nenhum nem outro. O que é óbvio. Que nenhum e nem o outro estão corretos. Mas como lidar com isso? Eu digo isso porque procurando, lendo, ouvindo e observando esse texto, essas duas coisas são colocadas diante de nós por tudo aquilo que é dito. O homem iluminado, e nós vamos perceber isso quando olharmos o contexto acerca de pecados imperdoáveis, como, por exemplo, aquilo que nós vamos já observar por meio do que está no autor aos Hebreus e por meio do que João nos informa. O momento em que o homem é apóstata da fé. Se de fato o homem é alcançado pela misericórdia de Deus, é salvo, mas se vira as costas pelo Senhor e é um pecado imperdoado, o homem perdeu a sua salvação. Por outro lado, se o homem foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi salvo, entretanto resiste ao Senhor, o homem é mais forte do que o poder de Deus. E nós vamos tentar aqui, queridos, com a graça do Senhor, encontrar resposta para isso, percebendo que sim, um ponto aqui é real. A blasfêmia vem do coração endurecido, inimigo de Deus, mas que tem conhecimento da palavra do Senhor. No entanto, diante dessa tensão, a primeira coisa que nós podemos encontrar daquilo que o texto quer apresentar para nós é algo que é consolador. Primeira coisa aqui, observa comigo o ponto do texto, diz no versículo 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Primeira coisa que nós podemos encontrar nesse texto, então, é a palavra do Senhor Jesus Cristo nos trazendo o quê? Um consolo. Se você é crente de verdade, se você se converteu verdadeiramente pelo poder do Espírito de Deus, todos os seus pecados foram perdoados, mesmo os mais graves, e entre eles blasfêmias. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, e hoje eu gostaria que a gente pudesse ler alguns textos, porque não é fácil falar sobre esse tema, e por isso então eu gostaria que tivéssemos a Bíblia em alguns textos para que nós pudéssemos perceber. Em relação a pecados, nós temos Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso de número 19. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero dizer para você, todos esses, e se você já cometeu qualquer um desses pecados, se você se arrependeu e foi alcançado pela misericórdia do Senhor, todos eles foram perdoados. Ninguém carrega sobre si culpa de pecados, por quê? Porque o Senhor levou sobre si toda a culpa do nosso pecado. Carregue sim a tristeza daquilo que você cometeu, para que você possa ser fortalecido a vencer as tentações nos momentos difíceis.
mas todo o pecado do crente foi perdoado. Veja comigo agora em 1 de João, capítulo número 3. 1 João, capítulo número 3, a partir do versículo 7. Primeiro de João 3, a partir do versículo 7, ele diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja, todo aquele que pratica o pecado, esse não é de Deus. Mas aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. Perceba, em momento algum, a palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus não peca. Porque quem diz que não comete pecado é um mentiroso. Porque nós pecamos em pensamentos, omissões, palavras, ações, o tempo inteiro cometemos pecado. Fomos libertos da escravidão desse, justamente para que possamos fazer a escolha de querer a vontade do Senhor e não querer a vontade do pecado. Entretanto, nós ainda muitas vezes escolhemos querer o pecado, podendo querer a vontade do Senhor. É as nossas escolhas. Mas perceba, aqui nós fomos pelo Senhor Jesus Cristo libertos, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. De maneira que todos os pecados foram perdoados. E aquele que é do Senhor não vive na prática do pecado. Veja comigo agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículo de número 12, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Desculpa, é Timóteo. 1 Timóteo 1, a partir do versículo 12. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Jesus está dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Paulo diz que ele mesmo era um blasfemo, foi perdoado. Por isso, a primeira coisa que nós encontramos nesse texto, a nível daquilo que Jesus Cristo apresenta para nós, é todo pecado que um crente já cometeu, irá cometer, estão perdoados pelo Senhor. A culpa desse pecado foi perdoada pelo Senhor. A culpa que levaria o homem à condenação eterna, Jesus levou sobre si. E talvez você pense agora assim, mas por que então nós pedimos perdão dos nossos pecados, se ainda cometemos pecados? E a resposta é:
porque o Senhor tem os seus castigos temporais. Porque de fato nós continuamos pecando contra o Senhor. E somos chamados a pedir perdão dos nossos pecados, crescer em santidade com o Senhor. Mas e a condenação eterna? O Senhor já levou sobre si toda a nossa culpa. Toda a culpa do crente, o Senhor levou sobre si. De todos os pecados perdoados, inclusive a blasfêmia. Assim, perceba que Jesus então aqui, veja, volta comigo então em Mateus capítulo 12, no verso 32. E aqui é interessante que a gente observa o Senhor Jesus Cristo colocando algo mais específico ainda. Ele diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Quando Paulo diz, então, que ele era blasfemo e perseguidor da igreja, ao ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, o que o Senhor fala com ele? Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? De alguma forma percebemos que o que Paulo ali ainda realizava era uma perseguição contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, contra o homem Jesus Cristo, de maneira que o Senhor Jesus mesmo está dizendo: aquele que proclama uma palavra, né, e assim blasfemando contra o Filho do Homem, será isso ainda perdoado. Dessa forma fica claro que para nós, que aquele que foi alcançado pela graça de Deus recebe perdão de todos os seus pecados. Todos os nossos pecados perdoados. Se há algo terrível que tenha cometido, o Senhor já levou sobre si essa culpa. Por isso, arrependemos dos nossos pecados. Busquemos a santidade no Senhor, caminhando segundo o querer do Senhor, não segundo o nosso querer. Porque o nosso querer é pecaminoso. O querer do Senhor é santo. Fazemos a escolha, então, de querer a vontade do Senhor, para crescermos em santidade, descansando na obra de Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Mas aí vem aquilo que o Senhor apresenta nessa palavra, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável. Veja, o texto então diz, verso 31, parte B: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Queridos, pior do que ser possesso de um demônio é viver em obediência a Satanás. Pior do que estar possesso é viver obediente a Satanás. O possesso é liberto e alcança o Senhor. Aquele que vive obediência a Satanás, ele de fato está ali, totalmente contrário à vontade do Senhor. Os fariseus então aqui pecaram porque falaram contra o Espírito de Deus. Veja, Jesus deixa claro: aquele que alguma palavra, né, que proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Verso 32. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Aqui nesse texto, então, o que nós podemos entender é que eles, uma vez que tenham atribuído ao poder de Deus, né, que Mateus deixa claro aí no versículo número 28, veja: se porém eu expulso, e esse se não é condicional, mas é um se afirmativo, no sentido de eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, esta obra é realizada pelo Espírito de Deus. Logo chegou, veja, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os escribas tinham conhecimento das Escrituras acerca de tudo aquilo que haveria de acontecer quando fosse estabelecido o reino, quando viesse o Messias. Logo, o que eles estão a assistir é a obra daquilo que estava cumprindo as Escrituras. O que eles estavam a ver
é justamente aquilo que os profetas falaram, que haveria de acontecer quando viesse o Filho, quando viesse o Messias, quando de fato o ungido do Senhor estivesse entre eles. Mas eles, ao olhar aquilo, disseram: não é de Deus, isso é do inimigo. Esta palavra foi contra o Espírito de Deus. Marcos vai dizer que ali era o dedo de Deus que estava operando aqueles sinais. E então os fariseus vão atribuir a Satanás aquela obra. Eles fazem isso, veja, de forma bem consciente. Eles não fazem ali por engano, eles estão fazendo de forma bem consciente. Eles não estão fazendo aquilo simplesmente porque pensam, ou como Paulo vai falar, né, fiz na minha ignorância. Não, eles estão falando de forma bem consciente. Eles estão fazendo aquilo de forma bem pública, de maneira que todos pudessem estar ali a ver. Quando esses fariseus, eles falam aquilo, é impossível que as pessoas não estão ali a perceber. Por mais que dentro do murmurinho entre eles, Jesus percebe, né, entende o que eles estão ali a falar, esses homens, eles estão ali de maneira pública falando contra a obra do Espírito Santo de Deus. E pior, fazem isso de forma maligna. Porque o que eles estão a fazer é justamente fazendo aquilo que é o agrado do seu pai. Quem? O diabo. Aquele que sempre viveu pecando. E líderes religiosos, dentro desse contexto que Mateus nos apresenta, daqui do Evangelho, a gente sempre percebe o quê? Jesus falando: hipócritas, vocês se passam por povo de Deus, mas vivem em pecado. Hipócritas, são filhos do diabo. Então, quando eles aqui anunciam, né, segundo diz Marcos capítulo 3, versículo 22, o texto paralelo, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Todos foram testemunhas das palavras desses homens. Assim, queridos, nós encontramos aqui essas duas realidades. Jesus dizendo que todo pecado e blasfêmia será perdoado. Mas aqui, que a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada. A pergunta é: quem corre o risco, então, de cometer esse pecado? Quem corre o risco de cometer o pecado imperdoável? O pecado da blasfêmia contra o Espírito de Deus. E eu disse aqui no início que, dentro daquilo que pude ler, pude estudar e aprender sobre esse texto, sempre ele é apresentado de maneira que nós vamos ver até a relação dele com a apostasia. De maneira que é como se uma pessoa que foi alcançada pelo Espírito de Deus, uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito de Deus, uma pessoa que recebeu o sinal da aliança, uma pessoa que participou da comunhão com o corpo e com o sangue, uma pessoa que esteve ali dentro do povo de Deus, quando comete o pecado imperdoável, ele perde a sua salvação? Ou ele está resistindo ao poder de Deus? Como quem diz, ele não foi salvo, tá? Então ele não perdeu a salvação, ok. Mas Deus está operando dele, como quem diz, está batendo na portinha do seu coração, ele está dizendo: eu não quero, Senhor, eu não quero, Senhor. O homem tem mais poder do que Deus? E respondendo, quem corre o risco de cometer esse pecado? A resposta mais correta é: todo descrente. Só o descrente. O crente não pode cometer a blasfêmia. O crente não pode cometer pecado imperdoável. O crente não pode. O crente está impedido de cometer o pecado imperdoável. Se você é crente, descanse no Senhor, porque é Ele que vai lhe impedir de cometer o pecado imperdoável, porque Ele já operou em sua vida. Quem então tem o risco de cometer o pecado imperdoado? O falso crente, o descrente, aquele que não é do Senhor.
Ninguém que tem nascido pelo poder de Deus, alcançado pela graça e misericórdia de Deus, pode vir a cometer um pecado imperdoável. Porque se isso for verdade, ou perde a salvação, ou não há outra hipótese. Aquele que tem conhecimento da Escritura, e como eu disse, quem é que blasfema contra o Espírito de Deus? Quem é que pode cometer esse pecado imperdoável? Aquele que tem um coração endurecido, mas que tem conhecimento da Escritura. Os que vieram a acusar a Cristo, esses fariseus, né? Eles tinham conhecimento das Escrituras. Pisaram na obra de Cristo, negando a Cristo e ignorando a Cristo, igualmente, né? Igualando Jesus Cristo a Satanás. Então, aquele que tem conhecimento, e aí sim, aqui é o ponto que eu digo, olhe o seu coração. Se você é crente, descansa o seu coração. Mas se você tem dúvida, olhe o seu coração. Porque muitos de fato estarão recebendo sinais de graça, muitos de fato estarão participando dos meios de graça, recebeu o batismo, participou da ceia, vive com o povo do Senhor, mas não são crentes. Esses correm o risco de cometer um pecado imperdoável. Esses sim correm o risco de não serem perdoados o seu pecado. Porque têm o conhecimento, fazem parte do povo de Deus visível, mas não foram genuinamente alcançados pela graça salvadora do Senhor. Agora, como isso é possível? Veja que, de alguma forma, entende-se que a blasfêmia ela tem uma relação com a apostasia. Jesus Cristo apresenta aqui a blasfêmia, e quem vai falar da apostasia já são os seus discípulos. Veja comigo, aquilo que nós encontramos no livro, na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Jesus anuncia sobre a blasfêmia. Os apóstolos, discípulos, anunciaram sobre a apostasia. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Veja como é delicada a questão deste pecado imperdoável. Porque, veja aqui esse texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O texto está nos dizendo, versículo de número 4, foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, mas caíram. Quando nós anunciamos isso, queridos, não vem outra coisa no meu pensamento, senão ter que aceitar a perda da salvação. Dizer que sim, o homem perde a salvação. Porque foi alcançado, veja, o texto está dizendo, foi ele alcançado pelo Espírito, ele de fato participou de tudo aquilo, mas caiu. O que acontece? Perdeu a salvação. Se nós olharmos para isso, não tem outra resposta. Mas nós cremos que não. Nós cremos que de fato o homem não perde a sua salvação.
Eu creio num Deus poderoso que diz: os meus eu não os deixarei. Eu creio num Deus todo-poderoso que veio e cumpriu perfeitamente o pacto de obra, pacto de vida, tendo o direito da eternidade, mas levou sobre si os nossos pecados, por isso padeceu. Cremos num Deus que é todo-poderoso para dizer: os meus eu não os abandonarei. Por isso, então, como dizer que o homem se levantou e resistiu a esse poder do Senhor? Como dizer que um crente genuíno, ele virou as costas para o Senhor? E aí aquele outro ponto, é dizer então que nós temos mais poder do que Deus? É dizer que Deus está ali tentando convencer o coração do homem, e o homem diz: olha, já não quero mais? E a resposta que eu tenho para essa também é não. E mediante o que eu digo isso? Mediante o fato de que todo o homem foi feito à imagem de Deus. Todo homem foi feito imago Deus. Paulo vai nos deixar claro que todo homem tem no seu coração a lei do Senhor. E sabemos que debaixo de acima de todos os homens está a graça comum do nosso Senhor. Por isso, entendo que todos esses foram escolhidos por Deus, chamados por Deus, pela graça comum e pelo imago Dei, iluminados pelo Espírito, mas não para a salvação, para peso de condenação, não para a salvação. Porque aquele que Deus quer salvar, Ele vai salvar. Aquele que Deus transforma o coração, Ele não é alguém que pede favor, Ele manda. É aquele que de fato transforma o coração e diz: esse é meu, e você vai de joelhos aos pés do Senhor. Não há como um crente virar as costas para o Senhor e perder a salvação e cometer um pecado imperdoável. Quem pode entrar no céu não tendo seu pecado perdoado? Ninguém. Se alguém pode entrar no céu não tendo pecado perdoado, vamos ter que talvez adotar purgatório. Isso não é possível. Se alguém pode entrar no céu não tendo seu pecado perdoado, nós vamos ter que rever aquilo que conhecemos sobre o nosso Deus, porque Ele não é tão justo como Ele disse. Se para entrar nos céus temos que estar totalmente lavado, então sim, um crente não comete pecado imperdoável. Então quem é que comete? Aquele que foi sim iluminado pelo Espírito, que foi sim participante dos dons espirituais, que esteve sim frequentando e estava debaixo da graça comum, e que porque o coração dele tem ali a imagem e semelhança do Senhor, ele foi feito a imagem do Senhor e tem no seu coração a lei, ele se agradou de muito aquilo que está relacionado com o Senhor, porque todos foram feitos para adorar ao Senhor. Mas sobre ele virá um peso de condenação, porque esse se virou totalmente para o Senhor. Esse ponto eu digo: como estamos nós diante do Senhor? Como está o nosso coração diante do Senhor? Como está a nossa vida em relação ao Senhor e aquilo que é a vontade do Senhor e aquilo que é a nossa prática? Pecado é algo que a gente se arrepende, mas é quase como Judas, que diz: ai, que peso, mas não vou me matar, deixa lá, vamos tocar para frente, isso não me incomoda. Vive na prática do pecado. Está no povo de Deus, está no meio ao povo do Senhor, mas não tem no seu coração o desejo sincero de fazer a vontade do Senhor. Aquilo que Deus quer. Escolhe fazer o que o coração quer. João, na primeira carta, capítulo 5, vai nos dizer o seguinte. 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida ao que não peca para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado,
e há pecado não para a morte. João está deixando bem claro aqui. Se você vir quem? O seu irmão pecar. E aí ele está, posso dizer assim, que ele está resumindo, né, algo, porque nós veremos um dia, se assim o Senhor permitir, em Mateus 18, a instrução, quando você vê o irmão pecar, você vai lá e fala com o irmão, se ele se arrepender, ganhou o seu irmão, se ele não se arrepender, chama outros 2 ou 3 e vai ter com o teu irmão, se ele se arrepender, ganhar o irmão, se não se arrepender, fale à igreja, se ele de fato for resistente, trate-o como publicano e pecador. Ou seja, aquele de fato já não está ali como o povo do Senhor. João está trazendo aqui uma palavra de orar, e ele está deixando bem claro, perceba, nós pecamos, nós ainda pecamos, nós ainda vamos pecar, mas se pecarmos, ou no caso aqui, se vemos um irmão pecar, pecado não para a morte, oramos por ele, mas se for pecado para a morte, por esse nós não oramos. E o entendimento que se tem é que este pecado para a morte está totalmente relacionado com o que vimos sobre a apostasia e com o que o Senhor falou sobre a questão da blasfêmia. João não disse aqui que se o seu irmão pecar para a morte, ele disse, se o seu irmão pecar não para a morte, mas se alguém pecar para a morte, aí sim. Por quê? Porque quem peca para a morte não é irmão. Logo, não foi alcançado pela salvação, não foi alcançado pelo Espírito de Deus para a salvação. Por isso eu digo, e aqui tentando fechar, trazendo a conclusão, veja, primeiro, a blasfêmia vem de um coração endurecido, um coração que de fato se levantou contra o Senhor e que tem conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, observe o seu coração, olhemos o nosso coração. Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Porque sim, no meio do povo de Deus é possível, na verdade nem é possível, é de onde então vem os que cometem pecado imperdoável, porque é no meio do povo de Deus que você conhece a palavra de Deus. Então sim, no meio do povo de Deus estão aqueles que é possível ali estar cometendo um pecado imperdoável. Outra coisa, nem somos mais fortes do que o Espírito de Deus e nem perdemos a nossa salvação. O crente salvo, fique em paz com o seu Senhor. Porque aquele que comete pecado para a morte é aquele que não foi alcançado pela graça do Senhor. Não foi salvo pelo Senhor. E aí eu digo, aí, o que eu percebo então, porque muitas vezes é dito, foi iluminado, alcançou, participou, né, viveu o estudo e caiu. Caramba. E a gente diz que ele não foi salvo, então de fato ele nunca foi salvo. Mas como foi iluminado? O que vem ao coração é justamente a imagem dele, o coração do homem, a graça comum. E Deus os pegando aquele para ser ainda mais peso de condenação. Um exemplo de condenação. Para, de fato, nos trazer essa exortação. E ponto. Dessa forma, então, querido, a blasfêmia, quando pensarmos nisso, deve primeiro guardar, devemos guardar o coração e avaliar continuamente se você está brincando com Deus e não serve com fidelidade, com vontade, com determinação e com verdade, manifestando assim um arrependimento, pode ser que você ainda não foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Se você vive uma vida que de fato busca agradar ao Senhor, se as escolhas que você tem feito para a sua vida são escolhas que estão em relação com a vontade de Deus, com o que Deus quer, se há arrependimento, se há fé genuína, se você percebe na sua vida frutos, então olha, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque de fato
você pode ter sido alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas se não é isso que está em seu coração, ainda há tempo de você clamar pela misericórdia do Senhor. Buscar verdadeiramente ao Senhor. Porque aquele que tem no conhecimento de Deus, vira-se as costas para o Senhor, e veja como é bem fácil a gente perceber isso. A pessoa está no povo de Deus, a pessoa vive e se relaciona com o povo de Deus, conhece a palavra do Senhor, mas chega um tempo da vida que ela fala: não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, Jesus, né, Deus, essa coisa toda, olha, afinal de contas, não é isso que... Não acredito nisso, já me deu, já enchi disso. Por esse nem olhe. É um exemplo que Deus está dando à igreja daquilo que o homem não deve fazer. Porque Deus não é injusto de maneira nenhuma quando ele realiza isso. Ele tem os seus, aqueles que de fato servirão a ele, e ele sabe daqueles que de fato servirão ao inimigo e que estão condenados ao fogo eterno. Os seus, ele tem consigo. Os demais, ele pode usar para fazer com que a igreja dele possa perceber o que o homem não deve fazer. Busque a Deus e vigie seus pensamentos. Clame por ele, se ainda o puderem achar. Alegre seu coração no Senhor, pois nada poderá tocar, nada poderá o tomar de suas mãos. Alegre-se no Senhor, o seu Deus, você que foi encontrado pela graça do Senhor. Alegre-se no Senhor, o seu Deus, e arrependa-se dos seus pecados. Alegre-se porque todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados. O crente tem seus pecados perdoados. Aquele que não é crente, esse sim, pode vir a cometer um pecado imperdoável. E veja bem, por que Deus estabeleceu o pecado imperdoável? Por que Deus estabeleceu algo que ele diz, esse não haverá perdão? Porque Deus não pode, ou não tem poder para perdoar, porque a vontade do Senhor, o amor do Senhor é limitado, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não é poderoso para perdoar tais pecados? Não. Simplesmente porque ele determinou ter um pecado não perdoado. Um pecado que haveria de não perdoar. Ele determinou. Isso não faz de Deus injusto. Assim como ele determinou no Éden, simplesmente, se comer do fruto do conhecimento, vai morrer. Jesus nos mostra uma determinação. Que de fato, Deus estabeleceu. Há algo que não haveria perdão. Todos os outros haveria perdão. Mas para esse não haveria perdão. Ele determinou. E quem é nós? Quem somos nós para dizer? O Senhor errou. O Senhor é mau. Ele é soberano. Ele determinou. Por isso, alegremos se estamos no Senhor. Porém, choremos e busquemos a Ele, se o coração ainda se sente distante do Senhor e precisa dele.